Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de princípios. A gente vai começar agora a nossa aula 6, que consiste na distribuição dos condutores nos eletrodutos volumetrizados a mono. E nessa aula aqui a gente vai fazer a passagem dos cabos por dentro dos eletrodutos que a gente determinou nas nossas aulas. Então, cada eletroduto a gente vai mostrar quais são os cabos e que tipo de cabos tem que ter em cada um deles. Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa planta baixa com os eletrodutos passados. Todos os eletrodutos aí. O que é que ela consiste? Ela consiste de uma sala, como eu já vi, o dormitório 1, o dormitório 2, a cozinha, o banheiro e o hall. Em cada um desses cômodos existem elementos responsáveis pela iluminação, que estão marcados na cor amarela, tomados em geral, que estão marcados na cor azul, e tomados específicos, que estão marcados na cor vermelha. Além disso, os elementos marcados na cor rosa referem-se aos eletrodutos e marcados na cor verde referem-se aos pontos de comando. Esse eletroduto tem uma característica diferente, porque esse eletroduto que vem do piso. Ele vem lá do nosso quadro de medição, pelo piso, e chega até o nosso quadro geral. A partir desse quadro geral é que todos os eletrodutos vão sair para distribuir a energia para todos os pontos da nossa residência através dos condutores que existem dentro deles. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente vai fazer isso ao longo da nossa aula. Em cada um dos eletrodutos, a gente vai colocar cabos que tem que se lembrar que nesses cabos é necessário que não sejam colocados cabos demais, pois a passagem de cabos demais provoca um aquecimento e dificulta a passagem deles na hora da montagem. Então, nós temos aqui o nosso quadro de distribuição dos circuitos, que a gente já está vendo algumas aulas anteriores. O que é que esse quadro consiste? Esse quadro consiste naquela divisão de circuitos que a gente fez. A gente viu que os circuitos para essa nossa planta divididos em 7 tipos, sendo os 2 primeiros para iluminação, os 3, 4, 5 para tomadas geral e os circuitos 6 e 7 para tomadas de uso específico. A partir daqui a gente vai, baseado nisso, fazer a passagem dos cabos pela planta baixa. Eu fiz essa passagem através do AutoCAD, mas você pode fazer ela usando esse software ou até usando um desenho manual. Dá para fazer de qualquer jeito. Vamos entrar nesse nosso circuito separadamente. O primeiro circuito que a gente vai analisar é o circuito 1, só vamos analisar ele somente na parte da sala. Então, o que é que esse circuito consiste? O circuito 1, como disse a tabela passada, é o circuito de iluminação, onde os cabos vão sair do nosso quadro geral e alimentar esses pontos de luz. E nesse caso são 2 ligados por esse interruptor. Primeiro, segundo ponto de luz ligados por um interruptor que consiste na letra A. Esse interruptor vai ligar tanto essa quanto essa outra ponto de luz, que ambos possuem o mesmo ponto de comando. Então, no nosso quadro sai o fase e o neutro. Esse fase neutro, o neutro fica na primeira e segue pelo segundo ponto de luz. O interruptor volta ao retorno e vai alimentar tanto o ponto de luz 1 quanto o ponto de luz 2. Aí está um zoom neles para a gente identificar que na lâmpada, os 80 significa sua potência, 1 significa o circuito ao qual ela está associada e a letra A significa o ponto de comando. Então, qualquer interruptor que possua a letra A vai acionar as lâmpadas que também possuam essa letra A. Essa letra sempre vai estar relacionada ao ponto de comando. O circuito 1 é a parte da iluminação da cozinha, do hall e do banheiro. Então a gente prestar atenção aqui, é o mesmo tipo de ligação. Então a gente vai ter as lâmpadas ligadas, cada lâmpada para um ponto de interruptor diferente, né? Então a lâmpada do banheiro vai ter ligado o seu interruptor, acionado pela letra B. A lâmpada da cozinha, acionada pelo interruptor que possui a letra C. E a lâmpada do hall, pelo interruptor que possui a letra D. Em todos os casos, do interruptor vai entrar um fase e sair um retorno de volta para a lâmpada. E para a lâmpada vai vir por um lado o neutro e por um outro lado o retorno que está associado a esse nosso interruptor. Então a ligação da lâmpada é igual. Circuito 2. No circuito 2, a gente vai ter a iluminação dos dormitórios. O que é que vai mudar? No dormitório, a ligação é a mesma, porém, nas lâmpadas do dormitório 2, a gente tem um interruptor diferente, que é um interruptor de 2 teclas. Esse interruptor de 2 teclas, ele consegue acionar
duas lâmpadas distintas separadamente. Por isso, ele possui esses dois fios, que são os dois retornos. O F vai ligar a lâmpada F e o ponto de comando G vai acionar a lâmpada identificada pela letra G. Aí está mostrado melhor. Então, dois interruptores, ou seja, interruptor com duas teclas, associados a esses dois fios retornos. Então, cada quantidade de tecla que o interruptor tem é a quantidade de retornos que vai ter que sair por ele. Então, nesse caso, interruptor 2FG, quer dizer que ele vai ligar as lâmpadas do circuito 2, que tem o ponto de comando F, e o G. Vamos agora para o nosso próximo circuito, que é o circuito 3, que é o circuito das TUGs. Essa é a TUG que representa os cômodos da sala, do hall e do banheiro. Então nós temos aí, totalizando esses 5 pontos de tomada, 3 presentes na sala, 1 no hall e 1 no banheiro. Para ligar a tomada, dependendo de qual seja, a gente sempre precisa de um fase, neutro e terra. Sempre, fase, neutro e terra. O que vai mudar aqui? Nesse nosso caso, a diferença que tem para os outros circuitos é que aqui eu utilizei esse recurso chamado de linha de chamada. O que é essa linha? É uma linha que eu faço puxando do eletroduto para fazer uma indicação mais visível dos condutores que ali estão. Então, para não ficar muito poluído com os condutores dentro do eletroduto, a gente pega essa linha laranja para essa nossa planta, puxa do eletroduto e sobre essa linha coloca os cabos que deveriam estar ali dentro. Então, ela é uma reputação só para facilitar a visualização. Então, aqui no nosso quadro, vai sair o fase, neutro e terra associado ao número 3, ou seja, fase, neutro e terra do circuito 3, que vão ligar 1, 2, 3 tomadas para dentro na sala, para esse lado de baixo, e para a parte de cima, os fios se dividem, dão a volta no banheiro e ligam as tomadas do banheiro e as tomadas do hall. Toda tomada, ela sempre tem um número associado a ela. Esse número está ligado diretamente com o circuito a qual ela pertence. Por exemplo, nessa nossa cozinha, nós temos um circuito específico para as tubes dela, que nesse nosso caso aqui é o circuito número 4. A ligação dela é feita idêntica ao circuito 3. Qualquer tomada sempre vai ter fase, neutro e terra, nesse caso para ligar essas 4 tomadas. Na cozinha, também eu utilizei o recurso da linha de chamada, está aí sendo circulado. Ó. Então, nessa linha de chamada a gente tem os fios do circuito 3 para ligar as tomadas que estão do outro lado e os fios do circuito 4 para ligar todas as tomadas presentes na cozinha. Eles dão a volta e ligam a tomada lá pelo outro lado. Então, sempre lembrar, tomada sempre ligada do mesmo jeito. Por exemplo, circuito 5, nós temos agora as tubes dos dormitórios. Como é que vai ser ligado? Da mesma forma, fase, neutro e terra. A diferença aqui é que elas são espalhadas por uma área maior, ou seja, os eletrodutos têm que ser maiores. Para a gente ver, ó, elas dividem para baixo e para cima, ligando 3 tomadas no quarto 1 e 3 tomadas no quarto 2. Sempre lembrando que ela vai ter que ser ligada com fase, neutro e terra, e para facilitar a visualização, sempre usa esse recurso da linha de chamada. Dependente de qual seja a tomada, sempre vai ser ligado dessa forma. Circuito 6. O circuito 6 é o nosso primeiro circuito de TUI, ou seja, é a nossa TUI referente ao ar-condicionado que existe no quarto 2. Para TUIs, recomenda-se que o seu eletroduto tenha a menor quantidade possível de circuitos dividindo esse espaço. Nesse caso, eu consegui colocar um eletroduto exclusivo para o circuito 6 e por esse eletroduto só passaram o fase, o neutro e terra referente ao circuito 6, porque isso aí vai facilitar a passagem dos cabos e vai melhorar o nosso fator de correção de agrupamento que a gente vai ver na próxima aula. E para o circuito 7, que também é uma TUI, só agora é uma TUI do chuveiro, o que a gente tem? A gente tem a mesma ligação, sai do nosso quadro um eletroduto que, nesse caso, ele foi dividido juntamente com o circuito 1 de iluminação. Os fios fase, neutro e terra referentes ao circuito 7 passam pela lâmpada até chegar na alimentação da nossa tomada específica para a ligação do chuveiro. Então, pessoal, aqui nós temos a nossa planta baixa, já toda concluída, com todos os eletrodutos e toda a passagem dos cabos necessários para a ligação. Aqui é mais só para vocês terem uma visão geral, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa conexão no AutoCAD, né? Mas só para vocês entenderem, aqui nós temos as linhas de chamada que eu tinha falado, que elas são utilizadas para facilitar a visualização da planta, evitar que essa planta ela fique com
muita poluição. Okay? Então vamos lá no AutoCAD, daqui a pouco eu volto para mostrar, para a gente poder finalizar o nosso trabalho. Pessoal, isso aqui é para a gente mostrar como é que eu fiz essa parte da planta baixa. Então vamos observar aqui alguns elementos. Primeiramente, os cabos eles vêm lá do quadro de medição, seguem por esse caminho através desse eletroduto e chegam até o nosso quadro. Do quadro ele vai alimentar todos os outros elementos através dos eletrodutos que estão saindo por ele. Então vamos começar aqui primeiro pela sala. Primeiro os eletrodutos vêm para cá, alimentam essas pontos de luz até chegar no meu interruptor. Então o que a gente tem aqui? Sai do quadro sempre ou fase neutro ou fase neutro e terra. Saindo daqui o fase neutro, vai chegar, vem por esse ponto de luz, fase e o neutro continuam para chegar nesse outro ponto de luz, o neutro acaba aqui e o fase desce para esse interruptor. Na volta do interruptor eu tenho um retorno para alimentar aqui e um retorno para alimentar aqui. Está feito a eliminação da sala. Controle de iluminação, para esse aqui, fase e neutro sai daqui, o neutro fica no meu ponto de luz, o fase vai para o interruptor e do interruptor volta o retorno para o ponto de luz. Então, ponto de luz B, liga a lâmpada B. Para esse aqui, ó, fase neutro, continua por esse eletroduto, chega no meu ponto de luz, desce no meu interruptor e volta somente o retorno. Então, o neutro vem para um lado, o retorno vem pelo outro e o fase passa direto porque ele tem que chegar até no interruptor C. E o outro ponto de luz do circuito 1 é o interruptor D. Então, aqui nós temos o fase e o neutro. O fase passa pela lâmpada, o neutro fica nela, o fase chega no interruptor e volta como retorno para essa lâmpada. E assim foi o circuito 1. Circuito 2 é a eliminação desse lado. O raciocínio é o mesmo, tenta observar para cá. Então ele desce fase neutro, chega aqui, nós temos que o fase vem para cá, alimenta esse meu ponto de luz, e vem para cá com o retorno e o neutro. E aqui no nosso quarto 2 é o mesmo raciocínio. Agora vamos para os circuitos de tomada. O que é que nós temos que entender? Tomada sempre é fase, neutro e terra. Então vamos olhar aqui. Tomadas 3 para o circuito TUG saem fase, neutro e terra. Então ela vem e alimenta essa tomada, passa por aqui, desce, puxa essa linha de chamada para facilitar a visualização. Alimenta essa outra tomada, continua, outra linha de chamada, até chegar à alimentação dessa tomada 3. Onde mais tem tomada do circuito 3? Aqui e aqui. Então ela vem por aqui, sobe, vem pela direita, alimenta essa tomada 3 e essa tomada aqui. Por que essa tomada possui essa representação de 600? Porque as tomadas do banheiro, elas possuem potência de 600 VA para as 3 primeiras. Está aqui feito. Vamos agora para o circuito 4. No circuito 4 nós temos esses elementos saindo daqui do meu quadro, fase, neutro e terra, percorre esse eletroduto juntamente com o circuito 3, até chegar na direção da cozinha. Quando vem para cá, uma parte dos cabos vem por esse lado e alimenta essa tomada, que é uma tomada de 100 VA. Outra parte sobe e alimenta essas duas tomadas de 600 VA, continua por elas, vem por essa linha de chamada e alimenta essa outra tomada. Então, mesma coisa, fase, neutro e terra, alimentando as tomadas do circuito 4. Circuito 5 é o circuito das TUGs dos quartos, então ele vai vir por aqui. Vem juntamente com o circuito de iluminação 2, uma parte desce e alimenta essa tomada, enquanto que outra parte segue em direção e alimenta essa tomada e essa tomada. Os eletrodutos percorrem por esse caminho pela parede, também levando os fios fase, neutro e terra do circuito 5, voltando para cá, alimentando aqui, aqui e aqui. Então está feita a alimentação do circuito 5. Alimentação do circuito 6 agora. Para alimentar o circuito 6, é o circuito 6 2000 VA, então o circuito 6 da nosso ar-condicionado presente no dormitório 2. Então como é que vai ser feito? Os eletrodutos passam por aqui, vem por dentro dessa camada fase, neutro e terra, percorrem o nosso ponto de luz até chegar aqui, no nosso ponto de utilização da tomada. E o circuito 7 é um circuito que vai alimentar esse meu outro ponto de tomada, uma tomada de 4000 VA, que é a tomada do chuveiro elétrico. Então, ele também sai do meu quadro, fase, neutro e terra, passa pelo ponto de luz e chega até aqui, fase, neutro e terra.
Então isso aqui tudo que eu mostrei. Todos os cabos têm que passar pelos eletrodutos que tem que sair do nosso quadro. Outra coisa, em cada eletroduto eu usei no máximo 2 circuitos por eletroduto, para facilitar a colocação e não deixar o fator de agrupamento influenciar tanto na sua corrente, que a gente vai ver na próxima aula. Mas outra coisa, é interessante deixar os eletrodutos percorrerem o menor caminho possível e evitar que eletrodutos passem um por cima do outro, para facilitar tudo na montagem. E outra coisa, tentar minimizar a quantidade de eletroduto, porque também vai facilitar na hora da montagem. Então, era isso aqui que eu queria mostrar. Vamos voltar lá para o slide para a gente poder concluir a aula. Tchau. Então, pessoal, como mostrei lá no AutoCAD, foi simples a passagem desses cabos. Você tem que entender que essa parte aqui é só... Eu usei o AutoCAD, mas vocês podem utilizar qualquer outra ferramenta, vocês podem utilizar desenho à mão, qualquer jeito vai dar certo. São só algumas dicas de como passar esses cabos, mas o que é sempre importante entender? Em cada eletroduto, deixe no máximo 3 circuitos juntos, porque isso vai facilitar a instalação e vai facilitar, quando a gente estiver calculando, o fator de correção de agrupamento, que é um fator que vai influenciar na corrente do nosso circuito, o que também vai influenciar nos disjuntores, no tamanho dos condutores e nos eletrodutos. Quando a gente está projetando, sempre é importante entender a instalação, tentar prever como é que as pessoas vão instalar, vão passar esses cabos nos eletrodutos, como é que eles vão colocar os eletrodutos, onde é que vai precisar ter junção de cabos, onde é que não vai precisar. Então, tudo isso aí tem que ser pensado na hora que a gente estiver projetando, certo? Então, façam essa parte aqui naquela planta que vocês estão trabalhando, depois vocês me enviam. Lembrem como é que vocês têm que mostrar tudo isso aí, ok? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo e tchau!